Olá, enfermagem aprovada, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a parte 2 do vídeo sobre cálculos de medicação. Hoje nós vamos abordar sobre as fórmulas de gotejamento. Então, se você precisa aprender mais sobre esse vídeo, não perca a oportunidade e assista até o final. Antes da gente entrar realmente nas fórmulas do cálculo de gotejamento, vou trazer alguns conceitos muito importantes aqui para vocês. Por que é importante nós sabermos sobre cálculo de gotejamento? É importante sabermos não só para a realização de exercícios em provas de concurso ou processos seletivos, mas devido à nossa prática do dia a dia na administração de medicamentos. O que define se vamos utilizar equipo macrogotas ou microgotas está relacionado à solução, à medicação que será administrada. Quando nós falamos em soluções eletrolíticas e cristalóides, sempre são administrados em grandes quantidades. Neste caso, utilizamos os equipos de macrogotas. Então, o cálculo está relacionado a macrogotas. Quando nós utilizamos de medicações que precisamos de precisão na administração, na dosagem desse medicamento, na administração em recém-nascidos, crianças e também pacientes em quimioterapia, nós utilizamos os equipos de microgotas. Além disso, nós temos também os sistemas de bomba de infusão, que eles automatizam toda essa taxa de administração, simplificando todo o processo para os profissionais. E com isso, muitos acabam esquecendo realmente das fórmulas. Outra coisa muito importante para a gente ter em mente. Muitas pessoas já erraram questões como essa na nossa página no Instagram, aonde fala que 20 macrogotas equivale a 1 ml e 60 microgotas equivale também a 1 ml, ou seja, uma gota equivale a 3 microgotas. Porém, tem pessoas que dizem o seguinte: mas tal medicamento não tem nada a ver, não significa isso. Porém, quando nós falamos em cálculo, isso é o que a gente precisa ter em mente, tá bom? Que 20 macrogotas, 1 ml, 60 microgotas, 1 ml. A questão número 1 da banca Fundatec, de 2024, de técnico de enfermagem, então super recente, trouxe o seguinte enunciado. O médico prescreveu 2 ml de dipirona para uma criança com febre atendida na unidade básica de saúde. Ao preparar a medicação, o técnico de enfermagem utilizou a conversão em gotas. Então, o que é importante a gente ter em mente aqui? O que o enunciado trouxe? Que, no caso, eles querem em gotas, certo? Assinale a alternativa que corresponde à dose prescrita do medicamento em gotas. Então, neste caso, o que a gente precisa sempre ter em mente? 1 ml é igual a 20 gotas. Então, 2 ml é igual a 20 vezes 2, que no caso é 40 gotas. Um exercício super simples de ser respondido. Porém, se você não tem em mente aquilo que a gente explicou no slide anterior, você não conseguiria responder realmente esta questão. Se perguntasse, ao invés de gotas, perguntasse em microgotas, como que a gente resolveria? 1 ml é igual a 60 gotas, microgotas. Microgotas, certo? 2 ml é igual a 60 vezes 2, que é igual a 120, tá? Então, isso que é importante a gente ter em mente. No caso da questão aqui, estava pedindo em gotas, então o gabarito é a letra E.
Agora, como calcular o gotejamento com equipe de microgotas, tá? Então, o que é importante? A gente ter microgotas hora e microgotas por minuto. Quando nós falamos em microgotas hora, aqui o VT é volume total. E o tempo é em horas. Então, é volume sobre o tempo, certo? Quando nós falamos em minuto, é o volume total vezes 60 sobre o tempo também em horas. Então, o que você precisa decorar? O T, que é o tempo, sempre será em horas. O volume sempre é o volume total. Se for a microgotas por hora, é apenas volume sobre tempo. Se for microgotas por minuto, é o volume vezes volume total vezes 60 dividido pelo tempo em horas. Em relação ao gotejamento em macrogotas, a conta já é da seguinte forma: se nós queremos macrogotas em hora, é o volume total também, então vamos lá. Volume total dividido por horas, que é o tempo, em horas, vezes 3, certo? Se for em minutos, é o volume total vezes 20 dividido em tempo em horas, certo? Então vamos agora para uma questão. Questão número 2 da banca FEPESE de 2023, super recente, uma prova para enfermeiro, aonde o enunciado diz o seguinte: quantas gotas e microgotas por minuto deverão correr aproximadamente um soro glicosado de 1.500 ml em 8 horas? Então, o que é importante a gente já ter em mente? Que ele pediu gotas e microgotas, certo? E respectivamente, a gente precisa respeitar isso na resposta também da questão. Outra coisa importante, quando nós formos fazer a prova, para que a gente não se confunda na hora dos cálculos, anote a fórmula, não tem nenhum problema. Então, agora, a gente vai calcular o quê? A gotas. Então, a fórmula é volume, que é o volume total, dividido pelo tempo em horas, vezes 3, que no caso o volume total é 1.500, dividido pelo tempo em horas, 8 vezes 3. Então, é 1.500, 3 vezes 8, 24, certo? 3 vezes 8, 24. Agora, nós vamos dividir 1.500 dividido por 24. E aí, sempre as pessoas ficam na dúvida, né? Poxa, como nós vamos fazer essa questão? Primeira coisa, 15 divide por 24? Não, não divide. Então, é 150 divide por 24. 2 vezes 24 dá 48, certo? Então, a gente já sabe que não é 2. 3 vezes 24 também não é. Se 2 vezes 24 dá 48, 4 vezes dá 96, certo? Então, qual o número mais próximo? Neste caso, é o 6, certo? Então, 6 vezes 24 dá 144. Então, como que nós vamos fazer agora a conta? 150 menos 144 é igual a 6, certo? 6 divide por 24? Não, não divide.
Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abaixar o zero, certo? 60 dividido por 24 dá aproximadamente 2, que no caso é 2,5. Então, 1.500 dividido por 24 dá 62 gotas e meia, mas a gente não tem como aplicar 62 gotas e meia. Então, nós vamos aplicar 62. Aqui a gente já tem a resposta, certo? Que a única que realmente tem 62 gotas é a letra D. Porém, o que é importante? A gente fazer também um outro cálculo. Então, ou a gente faz o cálculo usando a fórmula, ou a gente já multiplica, porque se uma gota é igual a 3 microgotas, a gente já poderia multiplicar 62 vezes 3, certo? Então, aqui a gente já teria a resposta. Só que a gente tem que fazer 62,5 para ter realmente a resposta. 62,5 vezes 3 é igual a 187,5, que no caso a gente vai considerar apenas o 187. Ou a outra maneira é realmente nós usarmos a fórmula. Quando nós falamos em microgotas, nós falamos em volume sobre o tempo em horas, certo? Então, no caso, é 1.500 dividido por 8, que dá 187,5, que é a mesma resolução do que a gente teve da outra maneira, tá? Então, neste caso, o gabarito é realmente a letra D. Muito obrigada por ter chegado até aqui, no final deste vídeo. Eu espero que você tenha aprendido sobre as fórmulas de gotejamento e que este conteúdo possa realmente te impulsionar nos seus estudos. Se você ainda não assistiu a parte 1, onde nós ensinamos sobre a regra de 3, iremos deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa assistir a parte 1. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, não perca a oportunidade, se inscreva agora, ative o sininho e receba sempre as notificações dos novos vídeos. E, por favor, deixe o seu like, compartilha com seus amigos esses vídeos para que nós possamos crescer ainda mais e levar informações para mais pessoas. Desde já, nós agradecemos e até a próxima.